Pessoal, hoje um dos assuntos que movimentou as redes foi a prisão do capitão Assunção. Acontece que até o presente momento, dentro do Estado Democrático de Direito do Brasil, ninguém sabe, absolutamente ninguém, já faz quase 24 horas da prisão dele, nem o partido, nem os advogados dele, o motivo da prisão. Olha só essa matéria do Metrópolis, que fala da suspeita dos aliados do capitão Assunção, inclusive do próprio partido, sobre a prisão dele. Matéria do Paulo Capelli, Metrópolis, a suspeita de aliados sobre a prisão do deputado bolsonarista. Ainda não está claro o motivo que levou a Polícia Federal a prender o deputado estadual bolsonarista, capitão Assunção, no Espírito Santo. Aliados suspeitam, contudo, que a motivação possa ter sido postagens feitas em um perfil de apoio ao parlamentar nas redes sociais. Por essa linha, a Polícia Federal teria chegado à conclusão de que a página, que se diz de um fã-clube, seria, na verdade, gerenciada por pessoas contratadas pelo deputado. Vamos lá, pessoal. Olha só, a suspeita é de que existe uma página de fã que posta coisas sobre o parlamentar. O Alexandre de Moraes proibiu que o parlamentar tivesse redes sociais. As falas dele são consideradas polêmicas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele critica a questão da vacina, questão do aborto, questão até das próprias eleições. E essas críticas do deputado fizeram com que o Alexandre de Moraes movesse ali inicialmente uma ação, chegou a ter uma busca contra o capitão Assunção, que usava inclusive tornozeleira e era impedido de postar qualquer coisa nas redes sociais. Entretanto, esse perfil estava postando conteúdos, e por causa disso teve ação contra o capitão Assunção. A suspeita dos aliados dele é que por causa desse perfil, que não se tem certeza se é dele, ele estaria burlando as regras da ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos começar a analisar aqui. Primeiro, postar nas redes sociais é crime? Hoje no Brasil é, embora não exista no Código Penal. É um crime de opinião? Com certeza. É um crime que é proibido no Brasil. No Brasil não pode ter crime de opinião, para você ter noção, mas existe agora. Esse é um dos pontos que assusta e assusta muito. O segundo ponto, a gente pode falar aqui em assassinato. Sim, assassinato de reputação. Hoje, você não precisa fazer uma queima de arquivo da pessoa para eliminar ela do contexto. É só você proibir que qualquer coisa dessa pessoa chegue ao público. Você mata ela socialmente. É sim, uma queima de reputação social, uma queima de arquivo social. Quando você pega um parlamentar, um deputado eleito por mais de 100 mil votos e corta a comunicação desse parlamentar com os seus eleitores, você está eliminando de todas as formas o contexto social desse parlamentar. E aí eu te pergunto, são 100 mil eleitores. 100 mil eleitores que foram tolhidos de ouvir aquilo que o parlamentar falava. Vamos parar para pensar. Um cara que recebeu 100 mil votos, com certeza existem 100 mil pessoas que pensam como ele. E é uma cidade toda. Pois bem, eis que a democracia aqui fica abalada quando pessoas escolhidas pelo povo são retiradas do cenário político por quem não foi escolhido pelo povo. É o Brasil de hoje em dia. Mas vamos lá, vamos continuar as matérias. Vamos falar agora de outro escolhido pelo povo. Esse aqui é difícil, viu? 1,5 milhão de brasileiros, ou melhor, de mineiros, escolheu o Nicolas Ferreira. Matéria também do Metrópolis, da Lília Tarran, diz o seguinte: deputados querem dar o título de cidadão honorário de Brasília a Nicolas Ferreira. 4 deputados distritais assinaram um projeto de decreto legislativo que sugere dar o título de cidadão honorário de Brasília ao deputado federal Nicolas Ferreira. A proposta, de autoria do deputado distrital Pastor Daniel de Castro, tem o apoio dos colegas Tiago Manzoni, Joaquim Rodrigues Neto e Pepa, do PP. Vamos lá, pessoal. O Nicolas Ferreira, podem dizer o que quiser dele. Algumas pessoas gostam, outras odeiam, mas o cara é o deputado mais votado da história.
Em nenhum momento, nenhum outro deputado da história do Brasil conseguiu 1,5 milhão de votos. Isso é ímpar, ímpar. Isso é voto, sabe, quase que para eleger senador em muitos estados aí. Então, assim, realmente um deputado recebendo uma votação dessa é totalmente expressiva. E ele, se a votação fosse a título nacional, seria assustadora a votação que esse rapaz, o Nicolas Ferreira, levaria. Então, assim, a Câmara dos Deputados propôs a homenagem. Você me diz aí se você acha justo ou não. Eu acho justa. O Nicolas Ferreira vem fazendo um trabalho, inclusive fazendo algumas denúncias sérias. E aí, a Câmara dos Deputados, a Câmara Distrital de Brasília resolve fazer a homenagem e o PSOL e PT já falaram que vão fazer de tudo para barrar. Bem que o PSOL, PT, PSB e outros homenagearam até o MST dentro da Câmara dos Deputados, né? Falar o quê? Outro ponto que está dando muita, mas muita discussão é uma nova norma que o PT divulgou. Ela autoriza que, nos casos de aborto legal, que é o caso de abuso sexual, é o caso de uma criança com deformidades ou que cause risco à mãe, seja autorizado a partir de então o aborto, mas até os 9 meses de gestação. Tinha um marco temporal quanto à possibilidade de aborto, mesmo nos casos de abuso, acho que era 3 meses. Então você tinha um tempo em que você poderia ir lá e fazer o aborto. Passou, a criança se formou, já tem uma criança formada, já não tem por que falar em aborto mais. Pois é, mas segundo a visão do PT, na hora do parto, em que a criança vai nascer, se não tirou da barriga ainda, o médico pode matar a criança e tirar ela morta. Isso chamou muita atenção, causou um alvoroço no mundo jurídico e no mundo legislativo, porque essa função nunca foi nem do STF e nunca foi nem do governo. É uma função que só cabe aos deputados e senadores que foram eleitos. Eles são representantes do legislativo, pessoal. Então, a Damares Alves fez uma publicação. Meu gabinete já estuda que medidas jurídicas e legislativas podemos tomar contra essa cultura de morte. E ela cita aqui a matéria do Gazeta do Povo, que diz o seguinte: Lula autoriza aborto em caso de abuso, né? Aqui ele usou aquela palavra que a gente não pode falar, até 9 meses de gestação. Então ela cita a matéria da Gazeta do Povo e escreve: e teve cristão que acreditou nas promessas do descondenado durante a campanha. Foi o que escreveu a senadora Damares Alves. Pois é um tema polêmico demais. Eu sou contra, totalmente contra essa visão do governo de que você pode pegar uma criança com 9 meses, toda formada, e matá-la. Para mim, é um homicídio. Tá? Você está tirando a vida de uma pessoa que já está totalmente formada. Só que tem um detalhe aqui. O próprio Darcy Bacarense, ele levantou um ponto aqui que chama a atenção. Não foi um decreto, não foi uma normativa, foi uma nota técnica. Olha só o que ele escreveu. Ninguém captou. Nota técnica não é norma. Não pode ser derrubada pelo Congresso. Portanto, amarraram as mãos dos parlamentares com uma nota para obrigar a picar os nascidos. E agora soltam outra nota, dessa vez para matar os que nem nasceram. Pois é uma coisa assim absurda que acontece, mas vamos lá. É interessante a gente observar. Às vezes o legislativo não consegue fazer o seu papel, mas o povo faz. Foi uma enxurrada, foi inflamada as redes sociais do Ministério da Saúde e a pressão foi gigantesca contra essa nota técnica da ministra da Saúde e do governo PT. O engraçado é que se você, durante as eleições, dissesse que Lula era a favor do aborto, você era multado. Se você dissesse que a esquerda defendia o aborto, você podia ser até caçado, você podia ser multado e até você pode responder por fake news e acontecer, quem sabe, igual o Capitão Assunção, que acabou atrás das grades. Né? É a nova realidade do Brasil. Mas a pressão popular foi grande, matéria do Metrópolis, repostada aqui, reverberada pelo Darcy Bacarense, diz o seguinte: após crítica, ministra da Saúde suspende a nota técnica sobre o aborto.
de novo, mais uma vez. É a terceira vez, em pouco mais de um ano, que o governo Lula tenta empurrar goela abaixo dos cidadãos brasileiros o aborto, com notas técnicas, extrapolando de toda maneira o devido processo legal, extrapolando aqui o devido processo legislativo. Ou seja, não é papel do governo definir sobre aborto ou não. É o executivo. Quem cria isso é o legislativo. Outra matéria. Hoje peguei bastante matéria do Metrópolis aqui para vocês. Mário Sabino. Os petistas asfixiaram uma verdade com gás e a jogaram no forno crematório. Aqui o Mário Sabino teceu críticas pesadas sobre a esquerda. Já não é mais só sobre fake news, é também delírio, com método, mas delírio. Petistas estão dizendo nas redes sociais que Lula parou a guerra de Israel contra o Hamas. O exclamativo, o deputado Lindenberg Farias, por exemplo, namorado da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, escreveu a seguinte nota na rede social: o presidente Joe Biden espera cessar fogo na faixa de Gaza até a próxima segunda-feira. Discurso contundente de Lula sobre o genocídio sacudiu o mundo. Lula parou a guerra. Por onde começar? É hora de acabar entendendo que é uma seita que acontece em torno do lulopetismo. Essa é a realidade dos fatos. Então, assim, o Mário Sabino, ele foi cirúrgico aqui. Sabe, eles estão criando narrativas, eles estão mudando a história, eles estão mudando tudo. E tem gente que acredita como se fosse um dogma previsto numa religião qualquer. E não é. Então, assim, as pessoas hoje pararam de se preocupar no que é realmente certo ou errado. Eles não querem preocupar em pesquisar se aquilo é verdade ou não. Hoje, eu recebi um vídeo onde, em um acampamento do MST, eles estavam cantando hinos e cânticos pró-Palestina e dizendo que Israel é genocida. Pois é a doutrinação total, é uma seita, se tornou uma verdadeira seita. Essa é a realidade dos fatos, assim como expõe aqui o Mário Sabino. Parabéns pelo editorial, foi, assim, impecável e cirúrgico. Bora lá. Vamos falar dessa matéria aqui, ó, matéria do Conexão Política. Sob Tarcísio e Derrite, São Paulo tem a menor taxa de homicídio dos últimos 20 anos. Sob o comando de Tarcísio de Freitas, no governo, e Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública, o estado de São Paulo fechou o ano de 2023 com a menor taxa de homicídios em 23 anos. Ao todo foram registrados 5,7 casos para cada 100 mil habitantes. É a primeira vez desde 2001, início da série histórica, que o índice ficou abaixo de 6. Vamos lembrar que esse índice de 5,7 casos, é índice de países mais evoluídos. Então, assim, o papel hoje do Tarcísio e do Derrite está sendo combater a criminalidade, apesar da mídia, apesar do judiciário e apesar do governo Lula, que vem fazendo tudo para embaraçar o trabalho e a ação do governador do estado de São Paulo. Então, meus parabéns ao Guilherme Derrite e ao Tarcísio. O Tarcísio hoje deu uma entrevista à Globo News e nessa entrevista, quando ele foi perguntado, ele falou o seguinte: vão cair. Quem bater de frente com a polícia militar, quem confrontar a polícia militar, vai cair. E é esse o papel que o governador tem que ter em relação à polícia militar. Tá correndo da polícia militar? Por quê? Tá fugindo da polícia militar? Por quê? Tá atirando na polícia militar? Por quê? Coisa boa pode não ser. Então, a polícia militar vem sendo muito mais eficaz no estado de São Paulo por causa disso. A postura do Tarcísio está certa, se alinha à postura do Caiado, que também está apresentando números relativamente bons dentro da segurança pública, e é assim que efetivamente tem que ser. Vamos lá, mais uma matéria que eu trago para vocês do Conexão Política. A ordem do interrogatório veio de Brasília, afirma jornalista português detido no Brasil. Pois é, o Sérgio Tavares, que é um jornalista português, ele saiu do Brasil com uma missão. Segundo ele, segundo o próprio discurso dele, o papel dele, a missão de vida dele, a partir de então,
é mostrar para toda a Europa e para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. Como está acontecendo um autoritarismo sem precedentes, onde um jornalista vem ao Brasil, é parado e é interrogado sobre questões políticas aqui no Brasil. O jornalista português Sérgio Tavares foi detido por 4 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último domingo, quando desembarcou em São Paulo para acompanhar o ato pela democracia. Na Avenida Paulista, disse ao jornal Gazeta do Povo que a ordem para seu interrogatório veio de Brasília. Tavares disse que, enquanto estava detido no aeroporto, ouviu uma conversa do delegado da Polícia Federal ao telefone. O mais surreal é que ele atende o telefone a poucos metros de mim, na salinha ao lado, onde eu consigo ouvir, onde ele, no telefonema, recebe as indicações e ele próprio escreve em um papel. 8 de janeiro, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, ditadura do judiciário, questão da vacina, afirmou o jornalista. Pois é, eu acho que, assim, eles já não estão mais preocupados em esconder nada. Eles já não estão mais preocupados. Sabe? O mundo já viu, o mundo já sabe quem é o governo Lula. Tanto é que tem uma matéria que eu quero divulgar para vocês, uma matéria do O Antagonista, que diz o seguinte: o mundo livre começa a perder a paciência com Lula. Lembra quando o Lula falou: mas eu não falei sobre o Holocausto? Pois é, isso não cola. Para o The Economist, Lula irritou aliados internacionais e já uniu o centro e a direita contra seu governo. Entenda, a direita mundial já detesta o Lula. A direita do mundo todo vê no Lula uma representação de um novo Fidel Castro. Já aquele espectro mais de centro, seja o centro à esquerda, seja o centro-direita, mas aquele espectro mais de centro já não quer mais nem chegar perto de Lula. Somente aqueles mais aguerridos e mais fanáticos e extremistas. Eu gosto de usar para vocês o exemplo de Emmanuel Macron. Lembra o quanto Macron e Bolsonaro tinham conflitos e Macron comemorou a vitória de Lula? Macron comemorou que agora um aliado estaria do lado dele. Inclusive, o próprio Estados Unidos também fez isso. Macron foge do Lula hoje igual o diabo foge da cruz. Estar ao lado de Lula é a mesma coisa de estar do lado de Maduro. Pois é. Então, o mundo livre começa a perder a paciência com Lula. Não sou eu que estou dizendo, é o antagonista. Então, se tiver que ir atrás de alguém aí, vai atrás do antagonista. Eu só estou reproduzindo e mostrando para vocês como é que é a situação. E sabe, um país onde você tem medo de falar, onde você tem medo de criticar, pois é, já deixa de ser um país livre. Isso é fato. Isso é fato. Tá bom? Abraço, pessoal. Não sei se vocês perceberam, hoje teve uma inversão de vídeos. O vídeo que era para sair no meio-dia acabou saindo antes. O vídeo que era para sair às 9 horas saiu meio-dia. O YouTube ele tá com uma coisa aqui de cortar, de dar um bloco aqui nos vídeos. Acabei tendo que tirar, peguei o vídeo que era do meio-dia, inverti tudo, gravei um novo para poder deixar o conteúdo e tentar cumprir os nossos horários, que a gente tem aqui a responsabilidade com vocês. Fechado? Então, obrigado, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Às 7 horas da noite eu tô de volta aqui com vocês.